Ansiedade, estresse, excesso de distrações. Temos vacina, tratamento e cura de efeito imediato. Quer saber mais? Vem pro vídeo! Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Noach, Noé da arca, a arca de Noé. E o que isso tem a ver com estresse, distração, ansiedade? E como isso pode ser resolvido de pronto? Olha, antes de mais nada, eu te digo, passa por uma solução de compromisso com a tua própria vida. Passa por um compromisso com a tua alegria de viver. Nós vamos explicar passo a passo como proceder e obter efeitos imediatos, talvez comparáveis à alegria e à satisfação que você dá quando você dá um like aqui no nosso vídeo, quando você se inscreve no nosso canal e chama os amigos para participarem tanto aqui, tanto no Instagram como nas demais redes sociais, quando faz contato com a gente e vem resolver alguma dúvida, vem nos consultar, vem buscar orientação, vem participar dos nossos encontros presenciais e online, e também quando nos envia um Pix para que a gente continue progressivamente e de maneira efetiva a melhorar a qualidade desse serviço que a gente busca prestar. E, portanto, vamos direto ao tópico. A gente está na segunda porção da Torá. A gente está falando de quê? A gente está falando do dilúvio. O que aconteceu? Parece que o Criador repentinamente se arrepende de ter feito o mundo? Não, cara, não tem nada a ver com isso, cara. O Criador sabe muito bem que a criatura precisa de etapas no seu desenvolvimento, compreende? Essas etapas necessárias, né, de que a alma que veio lá de cima entre na realidade e se lembre de quão empoderada ela precisa se dar conta que é um ser capaz de fazer escolhas, que ela é capaz de traçar o rumo que ela almeja seguir na sua vida e que ela é quem executa essa combinação, esse plano. E a maior chance de êxito que isso tem é colocando a consciência de que a santidade, de que o Criador está presente mesmo neste mundo feito para a gente duvidar dele. O dilúvio, ele é um momento em que um mundo deixa de ser escravo apenas das regras da física, de causa e efeito, e no qual os atos que eram cometidos aqui ficavam sem maiores consequências e passam a ter uma significação, um nível de consciência real do que eles realmente geram, que são efeitos cósmicos. A barreira entre o que é santo, o que é lá de cima, entre o propósito das coisas e os seres, finalmente é atingida e aberta. Antes, estava tudo predestinado. Antes, era o bem ou o mal. Eu nasci para ser isso mesmo, daqui eu não saio, dificilmente vai dar para arrumar o que já fiz. Porém, a partir do momento em que os portões das águas de cima e das águas de baixo, e água representa a Torá, a consciência divina, são abertos, o mundo é mergulhado, o mundo imerge na santidade, e a partir desse momento, em vez de só ter bondade ou severidade, ser tudo só preto no branco, a gente descobre que há inúmeras tonalidades entre estes extremos do espectro, tanto de luz e de falta de consciência da luz, como também das cores. A solução se reflete quando vem o arco-íris, um lembrete de que agora é possível a gente se lembrar que dá para fazer techuvá, de que é possível consertar tudo. E a vida, os amigos, o universo, o Criador, todos estamos te aguardando de braços e sorrisos abertos. Antes, numa fase inicial, era apenas a mão direita que aproxima e a mão esquerda que afasta.
Depois do dilúvio, a gente atinge o nível de consciência do abraço, em que, ao nos recordarmos de que a direção das coisas na nossa vida está na nossa mão, de que a gente está traçando para onde quer trilhar, e ao vermos que isso é coerente com o que o Criador queria para a gente, que a norma que a gente quer aplicar na nossa vida é coerente com a Torá, ou seja, com a revelação, com a transmissão, com o ensino dele, a gente se torna executor de um caminho iluminado. E aí é que passa pela solução, pela proposta que a Torá fala para a ansiedade, para o estresse, para as distrações. A gente entra numa arca. O que é a arca? A arca, no começo da história, lembra como a arca que a gente entra no começo do dia, que é o estudo, o conhecimento, é mergulhar na lei divina, nos mistérios místicos da Torá, para então, a partir dessa meditação, dessa pronúncia de estudo, a gente rezar e se conectar através da tefilá. Tefilá significa ligação, pronunciando as palavras divinas, a imagem, o exemplo do Criador, que com suas palavras divinas mantém o mundo, cria permanentemente o universo. A gente faz a criação do melhor mundo em que a gente vai viver. Dessa forma, a pergunta inicial já começa a ser encaminhada, ou seja, a gente já está vacinado, e caso não tenha sido vacinado e já esteja sofrendo desses sintomas de estresse, de excesso de ansiedade, de distrações, a gente começa a ver que pela preparação a gente não vai mais temer ser engolido pelo que estes sinais poderiam estar nos indicando. Como diz o adágio racídico, quando a gente está preso lá em cima, a gente não cai mais aqui embaixo. O dilúvio é muitas vezes comparado com o mikve. O mikve é o banho ritual de purificação que se utiliza várias vezes em diversos rituais judaicos. Se mergulha em águas vivas, seja num rio, em água da chuva, né? Pode nos procurar para maiores detalhes. E então é como se o mundo tivesse passado por esse momento de nascer de novo, né? É como nascer de novo, passar por um mikve. E tem uma história bem legal de um idoso que numa montanha de neve ia num mikve lá na fonte, água gelada, mas aquela coisa de antigamente, né? Aqueles velhinhos que subiam a montanha e já ia lá no mikve antes de suas orações para se sentir mais conectado com o Criador. E dois jovens resolveram segui-lo, né? Porque ele era ágil como uma corça, né? Ele subia rapidinho e os dois jovens fortes, vigorosos, foram atrás dele e tropeçaram e caíram e não tinha jeito de segui-lo. E eles ficaram, mas o senhor é idoso, o senhor é velho, o senhor vai rapidinho, o senhor não cai para subir lá no alto da montanha, para ir lá na nascente, mas a gente cai. O idoso falou, queridos, por que que o velhinho aqui não cai? É que quando a gente está preso lá no alto, a gente não cai. E fica a dica. Quando a gente está conectado, a nossa consciência está lá no alto, a gente não cai. O dilúvio é basicamente isso. O mundano, o material é limpo e, ao ser imerso na consciência divina, fica plantada a semente para que, ao galgarmos a escada da nossa aprendizagem na vida, a gente vá com fé, a gente vai com emuná, com bitachon, com confiança, porque é a primeira coisa que a gente ensina para as crianças para falarem logo de manhã e para a criança que a gente tem no interior. É gratidão, é o Modéani. Eu te agradeço, meu rei, vivo e existente, porque nossa alma devolveste. Tu acredita muito na gente, como tu, Hashem, acredita muito na gente, a gente não vai cair, a gente está contigo. O exílio que as pessoas muitas vezes sentem em relação ao propósito que tinham dado originalmente para a sua vida, o exílio que a humanidade muitas vezes sente estar vivendo em relação a tudo aquilo que poderia ser o exílio, a galut, como a gente fala em hebraico, que a gente sente na própria vida em relação ao melhor botão que a gente ainda não apertou, já fica de imediato resolvido. Primeiro, porque a gente sente essa dor, mas a gente se exercita em estudar a Torá, em
se purificar, em se afastar do que seria uma escolha não tão boa, e a gente busca orar, a gente busca a luz da Torá para aplicar imediatamente na nossa vida. E aí a gente vai fazer o que tem que fazer profissionalmente, na família, cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas amadas em volta, dos clientes, do chefe, né? Seja de quem for, das pessoas que a gente encontra no dia a dia, com o espírito de servir, que é para isso que a gente veio fazer no mundo. O verdadeiro propósito de entrar nessa arca, de estudar a Torá, de rezar, é botar na prática. O propósito de entrar na arca é sair da arca. A viagem em si é maravilhosa, mas a gente sabia que Noé estava a cada momento vendo o mundo sob ameaça. E mesmo assim, ele lembra a que veio e assim ele age com serenidade e a serenidade vem. E por isso a gente tem, por praticar serenidade, a gente não tem receio de já começar o dia enfrentando o mais difícil. Começando pelo mais difícil, não procrastinando, a gente já vai estar, claro, muito mais empoderado por essa confiança no Criador a enfrentar os demais desafios. Quem escreve tua vida e quem é o escritor da tua vida? É tu mesmo. E pega de sócio nosso Papai do Céu que te ama. Experimenta. Dá certo na hora. Agora. Não procrastina. Claro, tem os horários certos no dia. As contas a gente faz nas pontas, né? Deixa para fazer tua techuvá, tua avaliação no fim do dia, claro. E pede no final do dia um dia melhor. Amanhã tudo se renova, como o mundo se renovou na época do dilúvio. A gente precisa aceitar os desafios. Curiosamente, a gente acaba de sair desses dias de tanta inspiração, né? Que foi o mês de Tishrei, já estamos no mês de Rejvan, o mês das grandes festas, que foi Tishrei. Estamos entrando agora já novamente sendo absorvido, né, pelas obrigações do dia a dia, pelos projetos, pelo que a gente veio fazer para melhorar o mundo. Cada um sabe qual é o seu chamado e a gente já superou até aqui a procrastinação, pelo que a gente viu pelos métodos aqui descritos. Aí o que acontece? O que é a primeira coisa que a humanidade faz? Uma guerra contra o Criador. O pessoal se reúne num local só e vai fazer a Torre de Babel. E Babel, justamente vem essa palavra de que é uma confusão. A solução para isso é a confusão das línguas. As pessoas se juntaram para fazer uma guerra contra o Criador. E a solução que o Criador encontra é confundir as línguas. E aí elas se esparramam de volta pela terra toda. Porque o propósito do ser humano não é ficar todo mundo num lugar só e ir atrás do próprio ego. Não, a gente precisa saber que cada pessoa tem dentro de si um propósito, um destino manifesto de ter seu próprio terreno, sua própria árvore para receber com generosidade, hospitalidade os demais. Cada um tem os diamantes e tesouros a serem desencavados no seu próprio terreno, tanto interior quanto material, em cada ramo da tua vida. Qual é o chamado que te move? Para um pouquinho, faz silêncio, desliga um pouco as distrações, canaliza esse estresse, essa ansiedade para um silêncio, para escutar o que você veio fazer na vida. Abre um livro de Torá, abre um salmo, escuta o que o teu sócio majoritário, o que o Papai do Céu quer de melhor para ti. Para isso, não precisa esperar. Pode começar agora. Os erros cometidos há 1 minuto atrás já são passado. A gente só tem compromisso com o nosso melhor destino. É curioso o tratamento diferenciado que é dado para a geração diante do dilúvio e para a geração que é dada ao fazer a Arca de Noé. A geração antes do dilúvio era de pessoas que ficavam disputando entre si. Cada uma puxava para o seu lado, para os seus interesses, para o seu ego. A terra não estava consciente que ela é um local para revelar a presença do céu. Depois do dilúvio, estão estabelecidas as condições para que a Terra possa se aproximar da consciência divina. Porque mesmo quando acontece isso da humanidade estar toda junta para fazer uma tentativa de guerra contra o Criador ele olha assim, é como se os filhos estivessem juntos pegando, pequenos, né? Pegando uma escada e colocando para subir no sótão. E vão fazer bobagem, né?
Mas o pai amoroso fala: meus filhos estão com amor ao próximo, eles se ajudam, eles se querem. Então, eu não vou precisar destruir, eu vou orientá-los. Surge nisso 70 línguas, surge nisso a diversidade, surge nisso uma coisa maravilhosa, que é a gente aprender a conviver com o paradigma, com o ponto de vista da outra pessoa. Mais do que tolerância, a gente ganha nesse momento a aceitação incondicional das diferenças. Como é que isso se dá na história? A partir de que o mundo já passou por esse mikve, 10 gerações do dilúvio passaram até vir e nascer Abraão, e Abraão pega e se dá conta que o Criador é quem realmente bota tudo para funcionar, combina com o Criador: eu quero te trazer aqui para a Terra, e o Criador fala: tá bom, eu te dou a minha lei, e estou vendo que a partir de ti muitas nações surgirão, e a partir de ti poderemos colocar nesse mundo um povo que será indestrutível, será a marca da presença divina aqui na Terra, para servir de inspiração para todos os povos. Então, quem é judeu, agradeça por essa descendência direta de Abraão no Monte Sinai. Nós somos conscientizados, recebemos esse presente permanente, essa herança permanente que é a Torá. Desde então, quantas pessoas vêm se aproximando do nosso bom caminho? Bem-vindo quem está chegando, bem-vindo quem jamais será judeu, mas vai seguir as 7 leis que já foram dadas para a humanidade na época de Noé. Quais são as 7 leis de Noé? Essas 7 leis de Noé já foram declaradas em muitos dos parlamentos de várias nações como fundamentais para que a humanidade tenha um bom convívio. Está ali no contexto, é só olhar com calma, você vai ver que são dadas 7 leis para Noé. Quais são elas? Não fazer idolatria, não falar contra o Criador, não assassinar, ou seja, não matarás em caso de legítima defesa, ou então em caso, por exemplo, de servir a pátria. Você não está assassinando, você está fazendo o que a lei manda, mas é não assassinar, não sair matando por causa do teu ego. Leis de moralidade familiar, recato, respeito na família, para o bom entendedor. Não roubar, não maltratar os animais, quanto mais proibido maltratar um ser humano. Ou seja, essa é a base da Torá, que mostra como é perigoso alguém se envolver especialmente com discriminação, misoginia, antissemitismo, porque a gente não pode maltratar um animal, quanto mais um ser humano. E estabelecer tribunais de justiça com direito à defesa. Nessas bases, a humanidade toda vai ter bênção, vai ter um bom destino de prosperidade, saúde e alegrias garantido. E quanto a nós, que estamos conscientes como parte do povo eleito, ou aos que são apoiadores do povo de Israel, fica um recado muito sério. Somos sobreviventes de uma imensa destruição, do imenso dilúvio, que levou 6 milhões das nossas almas. E a destruição não foi apenas física, como também antes disso foi praticada uma destruição espiritual que levou à perda de outros tantos milhões para a assimilação, ou seja, para o esquecimento da própria herança. A solução para esse dilúvio é imergir na arca, é o estudo da Torá, é o autoconhecimento, a autocrítica até, se precisar. É buscar um mestre, é buscar os ensinamentos, é se cercar de pessoas e amigos e ver que a solução para isso tudo é que a partir de um resgate do nosso maior propósito, do nosso sentido de vida mais profundo, a gente comece a, uma vez imergido, uma vez mergulhado, é que a gente se habitue e comece desde já a, uma vez mergulhado nas águas boas e purificadoras do conhecimento divino, do maior propósito. Sim, a tua vida tem sentido, a nossa vida tem sentido. É servir ao Criador e dar brilho na tua profissão, no teu dia a dia. Fazer com que a casa de orações e de estudo seja realmente mais do que uma torre de Babel, seja assim
uma torre de iluminação para a tua vida, sabe? Tenha livros de Torá em volta, use-os, abra os seus livros de Torá, não deixa parado na estante, cara. Vamos realmente botar a nossa casa, os nossos móveis, as nossas melhores roupas, o nosso melhor tempo do dia para aproximar as nossas crianças, os nossos queridos, as pessoas que a gente tem em volta, de momentos maravilhosos em que a gente possa sempre apertar o melhor botão que tem nos outros. Sejamos não como o Ham, aquele filho de Noé, caiu naquela tentação humana que a gente sempre projeta nos outros o espelho do mais profundo de nós mesmos. Ele vê no pai defeitos, aperta os botões dos defeitos do pai, mas não. E os dois irmãos, Shem e Yafet, optam talvez por não terem dentro de si essa tendência, eles optam por cobrir a nudez de seu pai, eles optam por apertar o melhor botão de seu pai. Um deles, Shem, se torna ancestral do bondoso Avraham, o patriarca do povo judeu, irmão de Haran, foi que, por ser primeiro a arriscar a sua vida pela santificação do nome do Criador, o primeiro a entregar a sua vida pela santificação do nome do Criador, teve o mérito de fazer aquele maior propósito de Abraão dar certo um dia, pois de Haran descende Moab, de Moab a gente tem Ruth, a Moabita, exemplo maravilhoso de quem quer se somar ao povo judeu. De Haran, portanto, a gente vai ver que descenderá Davi, e de Davi descenderá o líder da geração em que o propósito da humanidade vai em breve se cumprir com a revelação completa do Mashiach. O Mashiach será o rei da geração em que o mundo inteiro estará consciente do seu melhor destino, em que o leão e o carneiro habitarão juntos e cada um de nós, com muita abundância, vai receber com muita saúde, com muita prosperidade, com muita alegria, cada uma das pessoas queridas debaixo da nossa oliveira, debaixo da nossa árvore. E por falar em oliveira, a gente vê, né, que Noé não sai da arca enquanto o Criador não manda, mas ele não adia, ele não espera para fazer o seu esforço humano, fazer o que está na sua mão para melhorar esse mundo. Mesmo que o Criador disse para ele, não desce ainda da arca, ele primeiro manda o corvo, mas o corvo fica na lógica, aí ele manda a pomba, depende da interpretação, e essa aparece no seu bico já com o ramo de oliveira. O que quer dizer a pomba com o ramo de oliveira? Além de ser o símbolo da paz, a pomba com o ramo de oliveira mostra assim, mais do que ficar dependendo das criaturas ou do alimento que o Noah vai me dar, eu prefiro receber do alimento que Deus está me provendo com o meu próprio esforço. É assim que a gente constrói a paz. É confiando que Hashem está, desde já, abençoando com muita alegria todos os teus esforços. Se Deus quer que você dê certo, vai adiar até quando? Começa agora, querido. Bota aí. Acho que vale, né? Um like aqui no nosso vídeo. Chama a gente para fazer parte do nosso canal. A gente agradece demais quem está nos acompanhando, quem está fazendo parte dos nossos encontros presenciais e online, quem está dando pix aí para a gente melhorar a qualidade dos nossos serviços. A gente está muito feliz por quem está vindo estudar a Torá conosco. Quer saber como? Contatos aí no vídeo. E, principalmente, a lição de casa faz desde já momentos maravilhosos com todos que te cercam e desejamos de coração que tenhas um Shabbat maravilhoso, rico, com saúde, com prosperidade, com alegria dos filhos, com tudo que tu deseja, cara. É só meter a mão e botar o sócio de criador, né? O criador de sócio, vai dar tudo certo. Que você tenha um Shabbat abençoado com a tua família e amigos. E até o próximo vídeo!